Olá a todos! Olá a todas! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Danilo Bifone. Durante a pandemia, eu, Danilo Bifone, tenho conversado com personalidades ao redor do mundo sobre o panorama da Covid-19 nesses respectivos países. A minha convidada de hoje é a Semiramis Costa. Ela é da Colômbia, mora em Bogotá, é psicóloga social e política e professora universitária. Seja muito bem-vinda, Semiramis. É uma honra e um prazer imenso tê-la aqui conosco hoje para esse bate-papo, para a gente saber um pouco como está a situação da Colômbia. Bom, boa tarde para todos no Brasil. E muito obrigada a você pelo convite. E é uma honra para mim participar do seu canal. Ah, que maravilha! Antes de a gente começar a nossa conversa, eu vou lembrar, você que ainda não segue a página do Danilo Bifone no Facebook, chegou agora, é amigo da Semiramis, eu quero saber um pouco mais sobre a página do Danilo Bifone, é só curtir a página e acompanhar as nossas lives todos os sábados a 1h e também agora às quintas-feiras às 8 da noite, conversando então sobre problemas do cotidiano de São Paulo. Quem perdeu, não teve oportunidade de assistir, pode acessar no YouTube, a reprise fica ali guardadinha, gravada no YouTube, é só assinar o canal Danilo Bifone e deixar e ativar o sininho, aí você vai receber todas as notificações. Semiramis, para começar, vamos falar um pouquinho como está a situação hoje na Colômbia. Vocês têm enfrentado de uma forma exemplar aí essa questão da pandemia? Conta um pouquinho para a gente. Bom, realmente, em comparação ao Brasil, aqui as medidas de quarentena, de isolamento social, começaram bem cedo, logo que chegaram os primeiros casos, né? Estamos como há 110 dias em quarentena. Faz um pouco mais de um mês que começaram a reabrir alguns setores da economia e aí, consequentemente, começou a aumentar os casos. E isso implicou que ontem saíram os dados oficiais e a prefeita de Bogotá, porque estou em Bogotá, decretou o alerta laranja na capital ontem, porque se atingiu... deixa eu ver aqui os dados oficiais que peguei aqui ontem de noite. Porque em Colômbia ontem registrou à noite 140.776 casos confirmados e 4.925 mortes. Em Bogotá, 45.039 casos confirmados e 1.109 falecidos. E de uma semana para outra duplicou os casos, porque tiveram aqui dias sem IVA, que é o imposto sobre produtos de compra. Então as pessoas foram todas para as lojas comprar coisas. Estava tudo bem, todo mundo seguindo a quarentena, e aí lotaram as lojas, e aí vimos duplicar os casos em uma semana. Então, em Bogotá foi decretada pela prefeita, e a prefeita está fazendo uma boa gestão, tem um pessoal aí da área da saúde, epidemiologistas bons atrás aí das políticas de quarentena, né, da pandemia. Então, ela vai fazer, a partir de segunda-feira, vamos voltar à quarentena restrita aqui em Bogotá, principalmente em alguns bairros, os bairros mais, o que eles chamam de quarentena, o isolamento inteligente, que serão nos bairros mais afetados, né, com mais casos confirmados e com mais mortes, e eu vivo em um desses bairros. Então,
vão ser 14 dias em cada um desses bairros de quarentena restrita, de novo, que ninguém pode sair, só para casos de serviços essenciais, ir à farmácia, comprar comida, essas coisas, e toque de queda das 8 da noite às 5 horas da manhã, onde ninguém pode sair, só se for por alguma urgência médica. Toque de queda aqui para a gente é toque de recolher, né? A melhor tradução. Semiramis, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei assim, curioso com essa história. Se por um lado vocês estão fazendo um isolamento, de onde partiu essa isenção fiscal desse IVA que fez com que as pessoas saíssem às compras? Isso veio do governo federal? Vocês não têm tido, como no Brasil, um alinhamento entre o governo federal, estadual e municipal? Quer dizer, agora a gente não tem mais. No começo a gente até tinha um governo estadual e municipal que pensava, então, no isolamento. Isso aí caiu por terra, não temos mais, e hoje o Brasil virou uma bagunça, está liberando tudo e todas as cidades têm funcionado normalmente. Eu queria saber de vocês, houve um alinhamento, não houve? E o que aconteceu por conta dessa isenção fiscal do IVA? Sim, bom, aqui não é uma federação, sim, existe uma centralização do governo, então os governos, o governo centraliza as decisões, mas os prefeitos e os governos têm aí uma flexibilidade e realmente são eles, né, os prefeitos e os governos das cidades que impulsionaram todas as medidas de isolamento restrito. E aí o governo, a presidência teve que ceder as práticas em cada região de Colômbia, e principalmente quem leva a liderança aí é a prefeita de Bogotá, que é muito fronteira e implementa algumas coisas, e então o resto do país também implementa muitas das políticas que se fazem aqui em Bogotá. Então, claro, como em toda parte do mundo, a economia, os empresários estão forçando aí a abertura do comércio, e aí para recuperar a economia, o governo fez essa isenção do imposto, né, para os produtos serem mais baratos e movimentar a economia, né? Então, isso foi generalizado em várias partes do país, e aconteceu isso das pessoas se abarrotarem aí nos centros comerciais, e porque faz pouco tempo também que abriram as lojas, abrindo aos poucos alguns setores, como 40 setores até esse mês foram abertos. E então, agora aqui em Bogotá, com o alerta laranja, e os hospitais estão em alerta vermelho, porque está em 85% da ocupação. E aqui, deixa até eu ver aqui o caso. Temos poucas UTIs disponíveis, temos como 1.106 camas habilitadas de cuidados intensivos, e 992 estão ocupadas, então 95%. Meu Deus. E então também temos que aclarar que aqui todos os serviços públicos são privatizados. A saúde é privatizada, é descontado todo mês do nosso Olerite o plano de saúde, a previdência. Então pagamos pela saúde pública, que está na mão das EPS, que seriam os convênios médicos do Brasil, né? Então, desculpa te interromper, mas quem está desempregado não tem como ser atendido? Como funciona? Então, tem como ser atendido, mas é o que chamam aqui do corredor da morte, não? Que as pessoas
vão ao lugar e aí tem uma burocracia, alguns lugares específicos para serem atendidos, tem que ser miserável, não, porque aqui funciona com estratificação social. Não, então, tem o extrato 1, 2, 3, 4 e os serviços públicos, como água, luz, ou qualquer conta, são mais baratas para o extrato 1 e 2, né? E isso é uma coisa mais justa aqui, não? Que quem é pobre paga menos pelos serviços. Então, para ser atendido nesses serviços, para receber auxílio do governo, tem que estar aí entre o extrato 1 e 2. Então, para acessar também aos serviços de saúde, tem que estar aí. E isso é como um departamento que é como o IBGE, que vai à casa das pessoas e dá umas pontuações para as pessoas, e as pessoas vão entrar nessa estratificação. Então, a pontuação para receber é como 30 pontos, sim? Mas aí você vai ver os 30 pontos, as pessoas são miseráveis, porque se você tem na sua casa uma TV, uma geladeira, já passa dos 30 pontos. Tá? Então, são essas pessoas que sim têm acesso, as pessoas miseráveis, que têm o acesso à saúde pública. Que é o corredor da morte. O corredor da morte, na fila, e horas para ser atendido. Sim. É terrível a situação. Então, por isso também que se implementou logo quando começou os primeiros casos, porque a saúde pública de Colômbia não tem capacidade para lidar com a pandemia. Então, entramos em isolamento restrito logo no começo, justo para conseguir respiradores, para educar a população na prevenção e para dar tempo ao sistema, para o sistema de saúde não colapsar, mas já está na beira do colapso. E estão prevendo que o pico aqui será em agosto. Não, então, a situação já está muito crítica, então imagina quando for em agosto vai estar pior, e Colômbia não tem a capacidade do Brasil, né, que o Brasil tem um sistema único de saúde que muita gente não dá valor ao SUS. Então, as pessoas que estão escutando, deem valor ao SUS, porque os colombianos invejam isso da gente. E Brasil, sim, tem uma capacidade muito maior de lidar com essa pandemia, e Colômbia não. Então, por isso também que as medidas de prevenção e de isolamento começaram muito cedo, nos primeiros casos. E como eu disse anteriormente, eu sou professora em um hospital universitário, então começamos como 15 dias antes da quarentena oficial, porque os epidemiologistas de lá já previam o caos que ia ser, e dos contágios, e um hospital que é muito contagioso, então começamos antes do oficial. Então, estou mais de 4 meses em casa, só saindo para as coisas essenciais mesmo. Perfeito. Semíramis, você comentou que você leciona cultura de paz, né? É isso? Sim. A Colômbia vive, a Colômbia vive pautada por uma violência muito grande, motivada sabidamente por conta do narcotráfico, né? E o que a gente recebeu muito aqui, através da imprensa, através da cultura, foi essa questão do Pablo Escobar, que no passado ele chegou a ser romancizado aqui no Brasil. Então, nós tivemos um seriado com Wagner Moura, que mostrava ali um Pablo Escobar um pouco mais bonzinho e tudo mais, mas, na verdade, ele deixou uma chaga muito grande na Colômbia e, sobretudo, deixou um legado de criminalidade, um legado de violência, não foi? Sim, é que uma coisa é o rostinho bonitinho, não, do Wagner Moura, interpretando a ficção,
e outra coisa é a realidade. Não, então, nos anos 80 e 90, os relatos aqui é que as coisas eram muito sanguinárias, e não é uma violência só do narcotráfico, é uma violência de Estado. Porque Pablo Escobar, na época, era senador, né? E um ex-presidente de 2002, que hoje também é senador, e na verdade é a pessoa que manda no país, tinha relações muito estreitas. Então aqui se chama, as pessoas falam, o narcoestado colombiano, não? Porque as relações aí, e é uma hipocrisia muito grande, não? Porque o próprio governo está nessa, não? Como vemos no Brasil também, né? Tem um senador aí muito conhecido que Sim, também caiu está... até um helicóptero aqui, Sim, não sei se você ficou sabendo, com 500 quilos de pasta base de cocaína. Então, aí eu vejo muito brasileiro que vem para Bogotá e quer uma camiseta de Pablo Escobar, não? E, e até assim brasileiros de esquerda, né, que não sabem que Pablo Escobar representa a extrema direita genocida colombiana. E, e então é isso, tem os relatos. E por que foi romantizado? Porque em Medellín, Pablo Escobar ajudava a sua comunidade, não ajudava as pessoas pobres. Então me dizem que lá em Medellín as pessoas têm quadros na casa de Pablo Escobar, como se fosse um quadro de Jesus na sala, tá? Meu Deus. Sim, porque ele, por um lado, ajudava a comunidade, mas por outro, matava muita gente de uma forma terrível, né? E essa cultura continua muito impregnada na cultura colombiana, essa cultura do narcotráfico, que motiva a muitos jovens, né, a entrar, porque, como no Brasil, muitos jovens pobres vê como a única oportunidade de sair da pobreza o narcotráfico. Então, tem essa cultura narcotraficante muito forte aqui em Colômbia. Então, as pessoas que se iludem aí com o rostinho bonitinho de Wagner Moura em Netflix não tem noção do que foi Pablo Escobar para a Colômbia e todo o impacto que até hoje tem na cultura colombiana e nas relações de poder da sociedade. Não tem a mínima noção. E não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Porque, na verdade, acho que muita gente associa assim com um Pablo Escobar mais romantizado também como um Che Guevara, que na verdade não tem relação alguma, né? Não. Na verdade, ele era um bandido. Um paramilitar, não? Que é o que no Brasil chamamos de miliciano. Então, é a mesma coisa que idolatrar Pablo Escobar, guardadas as devidas proporções, é idolatrar os milicianos do Brasil. Podemos colocar aí, guardadas as devidas proporções, no mesmo patamar. Não? Toda a cultura para narco de Colômbia está baseada aí nessa história, não? E a história do conflito armado também. Então, não tem nada a ver com Che Guevara, não sei de onde as pessoas tiram isso. E como você desenvolve essa cultura de paz na universidade? Essa cátedra de construção de paz é parte da política dos acordos de paz. Então, são cátedras que são obrigatórias em todos os níveis do ensino, né? Então, é uma política pública justamente para que as pessoas, informação, seja na universidade ou na escola normal, para construir relações de paz
e principalmente para conscientizar sobre a história, né, do conflito colombiano, que tem quase 100 anos. O conflito armado oficial tem quase 60 anos, mas é uma história de mais de 100 anos aí, que começou um conflito entre os liberais e os conservadores, e aí depois que vai se unir os comunistas com os liberais. Então, até os liberais daqui são muito diferentes do Brasil, porque muitos têm uma influência, como se diz, uma influência bolivariana. Não, que quando em Brasil se escuta, o bolivariano, então pensa que é comunista. Não, Bolívar era um liberal, e Bolívar também influencia muitos liberais aqui. Então, como dizemos aqui, tem uns bons liberais, que é, por exemplo, a prefeita de Bogotá, que tem... que nunca iria se aliar com a extrema-direita, e muito pelo contrário, não, bate de frente com a extrema-direita, bate de frente com o governo presidencial, que é de extrema-direita, e mais genocida do que o governo Bolsonaro, pelo menos patética. Não, eu tenho visto ao longo das nossas entrevistas todos os lugares em que você tem uma presença da mulher nos cargos executivos. Você tem tido, então, uma solução mais progressista, mais plausível no enfrentamento da Covid-19. É de tirar o chapéu, assim. Sim, realmente, Cláudia Lopes, o nome da nossa alcaldesa aqui, nossa prefeita, realmente ela está fazendo um trabalho incrível nesse sentido, não? E para mim é incrível. Os colombianos aqui, claro, criticam muito, mas aí eu digo para eles: olha a situação no Brasil, como estamos lá. Aqui temos sorte de ter uma Cláudia Lopes que está impulsionando aí essas medidas de prevenção nessa quarentena, e os testes também. E também o aumento dos casos se dá porque se estão fazendo mais testes também, porque Colômbia é um país que menos estão testando as pessoas. Então, o incremento aí no número se deve a isso também, para ressaltar. Tá ótimo, Semiramis. Você que chegou agora, você que está acompanhando essa live interessantíssima da Semiramis Costa, aproveite, curta essa live, curta a página do Danilo Bifone, compartilhe esse conteúdo preciosíssimo, uma oportunidade, uma verdadeira aula de cidadania. E se você perdeu, pode buscar o nosso conteúdo no YouTube. Basta se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Continuando, Semiramis, você mora em Bogotá, e Bogotá é mundialmente conhecida como uma cidade que incentivou a mobilidade ativa, o uso da bicicleta, através de ciclovias, através de incentivos. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa questão da mobilidade em Bogotá. Sim, realmente, para eu que sou de São Paulo, quando cheguei aqui em Bogotá, pensei que maravilha que tem ciclovias, que as pessoas respeitam os ciclistas. Os colombianos pensam que não, os bogotanos pensam que não, mas comparando com São Paulo, é incrível como aqui se respeita os ciclistas. Os ciclistas andam em qualquer lugar, até como que se diz? Na linha... Às vezes eu esqueço as palavras em português, desculpa. na linha do ônibus. Fica à vontade, você fala português perfeitamente. E então,
Eu vejo um respeito muito grande com os ciclistas, vemos combos na estradas, fechando as estradas quando vamos viajar, de ciclistas treinando. Aqui tem uma cultura do ciclismo incrível, e também aqui tem campeões de ciclismo, não? De Giro Itália, ou como que é a outra? Tour de France também. Então, não é à toa que aqui tem campeões de ciclismo, não? E o ciclismo é até mais forte do que o futebol, não? Que é onde eles têm mais títulos, não, no esporte. Então, Bogotá tem agora como 80 quilômetros de ciclovia, e aos sábados e domingos, todas as vias, uma mão é fechada para o ciclismo aos sábados, aos domingos e feriados, e isso aumenta como em 130 quilômetros de ciclovia no final de semana. Então, nas avenidas principais, em todos os lugares, uma das mãos é fechada só para os ciclistas. No centro histórico, algumas partes só pode pedestre e ciclistas, né? Não pode entrar carro. Então, tem uma cultura do ciclismo muito grande aqui. Mas, por outro lado, né, depois de quase 5 anos vivendo cá, vemos que também se investe no ciclismo, porque a situação do transporte público é terrível em Bogotá. Até hoje não existe metrô em Bogotá. Existiram vários estudos, aí uma prefeitura faz um estudo por debaixo da terra e diz que aí entra outro, diz que não, vamos fazer por cima, e aí nisso vai gastando dinheiro público. Tem aqui um sistema transmilênio de ônibus velhos, que acho que vem de toda a América Latina, uns ônibus que eu não via no Brasil desde os anos 90, super poluentes, que sai uma fumaça negra, eu nunca vi no Brasil sair essa fumaça negra que sai aqui dos ônibus, e também porque o ex-prefeito de Bogotá, e que também manda aqui em Bogotá, ele é um dos sócios da Volvo, América Latina, que vende os ônibus todos para a América Latina. Então, uma cidade que não investe em transporte público tem que ter outras alternativas. Então, por isso também se investe na ciclovia, para não investir no transporte massivo. Não, então, é uma faca de 2 gumes, né, que é uma coisa boa, pero existe outras coisas aí por trás, que é uma deficiência enorme no sistema de ônibus, que realmente é terrível. E aí a nova prefeita vai, parece, né? Vamos ver se finalmente começam com as obras do metrô, que ela disse, não, que vai pôr em marcha aí esse projeto. E também o transporte público aqui é de uma empresa privada. Não, né? A noção de público e privado é muito diferente do que no Brasil. Não, aqui é tudo privatizado, não existe nada público como é no Brasil. Não, então, todos os serviços públicos pertencem a máfias, não? A máfia da saúde, a máfia do transporte. Então, está aí o outro lado da cidade, famosa por suas ciclovias. Não? Em parte é por isso, pela deficiência do transporte público. Nossa, é interessantíssimo você trazer esse ponto de vista, porque para a gente isso nunca chegaria aqui no Brasil. A gente só vê a parte, não, olha, eles têm campeões realmente de ciclismo de estrada, o plano cicloviário da cidade é excelente, mas bacana a gente trazer esse outro lado, assim, muito interessante, sobretudo para quem está assistindo e acompanhando todas as nossas lives aos sábados. E Semiramis, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da educação aí na Colômbia, e como tem sido, você
comentou comigo que você tem uma filha. E como tem sido a educação online? O acesso tem sido a todos? As pessoas têm condições de acompanhar? Ou foi uma coisa jogada, como a gente viu aqui no Brasil? Muitos professores se desdobrando para tentar acompanhar uma plataforma mal feita, sem uma internet que viabilizasse o acesso. As crianças tampouco também têm acesso a meios digitais, a uma internet, a tablets. Comenta um pouquinho para a gente como tem sido essa questão da pandemia e durante a educação, durante o ano letivo. Sim, minha filha tem 8 anos, né? Então ainda está no ensino básico. E essas questões são iguais como no Brasil. Nós, professores, tivemos que nos adaptar do dia para a noite, como da sexta-feira para a segunda, já está dando aulas online. Não? Na escola da minha filha, especificamente, eles deram como 15 dias de férias para poder se adaptar a essa nova realidade e as crianças poderem ter as aulas online. Mas muita gente não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador, a celular, nada. Então, são só os mais privilegiados. Eu mesmo tenho caso de muitos estudantes com problemas de conexão, que não conseguem acessar a internet, que não têm um computador e que só pode acessar pelo celular. Então, é uma situação muito difícil. Eu penso que para todos os países de América Latina, essa questão está muito parecida, não? E estamos trabalhando mais, não? Porque o trabalho online exige mais, exige capacitações, existe buscar informação e se formar nas plataformas digitais mas nesse caso, na minha universidade, eles disponibilizaram vários recursos e várias plataformas para que pudéssemos escolher por qual podemos fazer as classes, as aulas melhor, não? Mas é uma questão muito, muito complexa essa da virtualização. Antes do alerta laranja em Bogotá, que foi ontem, disseram que a partir de agosto iam voltar às aulas com protocolos de biosseguridade, e aí os professores da rede pública começaram a se manifestar que o governo não tem condições de dar essas garantias de biosseguridade. E aí tem estudos que falam que cada criança que vai para a escola, uma sala de 20 crianças, isso quer dizer como mais de 800 contatos cruzados. Então está uma luta aí também dos professores para não voltarem às aulas virtuais, mas na universidade que eu trabalho, vamos continuar com as aulas virtuais esse próximo semestre. Já estamos trabalhando essa semana, porque aqui o período letivo também é diferente. Nesse momento eu estou de férias e começa agora de novo dia 21 de julho as aulas, e termina em novembro. Então, esta semana estamos os professores virtualizando todo o semestre, né? Porque o semestre passado foi como uma adaptação rápida à situação. Então agora estamos organizando bem isso, a virtualização do semestre. Então penso que também para a rede pública isso vai continuar, né? As aulas virtuais. Esperamos que continue, né? Porque eu não enviaria minha filha para a escola nessas condições. Não, aqui também tem sido muito temerário aqui no Brasil, e todo mundo ainda tem esse receio, né? Eu tenho conversado com muitos pais que têm me procurado, e realmente muitos optaram, inclusive, a abandonar o ano letivo, tá? Uma situação muito... Porque a gente não tem a convicção de que serão adotadas medidas que possam mitigar o efeito da contaminação, sobretudo com as crianças menores,
e não tem como controlar uma criança abraçar a outra, brincar e fazer aquelas coisas que todos nós já fizemos quando éramos crianças, né? Sim, eu vi esses dias no Facebook um meme que dizia que a escola não é capaz de controlar piolho, quanto menos um vírus. E é exatamente isso. Mas continuando, Semiramis, já chegando ao finalzinho, daqui a pouco a gente vai para as perguntas que o pessoal já enviou aqui na nossa página. Eu queria que você comentasse um pouco como tem sido a repercussão do nosso chefe do executivo com as medidas que ele tem adotado, com a defesa de uma panaceia, que é a cloroquina, que ele, mesmo negando as evidências da ciência, tem adotado aquilo como a verdadeira salvação para a pandemia. E agora, numa atitude aí até meio teatralizada, a gente não tem bem muita convicção do que tem acontecido, falou que se contaminou. Como a imprensa da Colômbia tem acompanhado essa questão política aqui do Brasil? Sim, realmente o Brasil hoje é uma vergonha nacional. Uma vergonha internacional, não nacional. Uma vergonha internacional. E aqui os jornais estão abordando esses absurdos de Bolsonaro, mas, por outro lado, aqui também vieram com essa história da cloroquina, e também chegou como se chama o remédio? Ivermectina, que é para... Ivermectina. Isso. Que é para vermes. Que é para vermes, também chegou aqui essa história, e aí vemos que tem uma indústria farmacêutica aí norte-americana pressionando, e como dizem, Colômbia é o quintal dos Estados Unidos. Não é o que tem mais bases militares dos Estados Unidos, então está muito alinhada aí também com a política dos Estados Unidos. Penso que na região é Bolsonaro e Ivan Duque, aí os dois presidentes mais alinhados. Bom, são os três patetas, não da geopolítica, não Trump, o Bolsonaro e Ivan Duque aqui de Colômbia. Então, nesse sentido das medicações, estamos aí no mesmo barco, mas... Colômbia fechou muito rápido também a fronteira amazônica, não, com o Brasil, porque principalmente quando os casos estavam muito alarmantes lá no Brasil, começou a contagiar as pessoas aqui, porque tinha um trânsito aí na fronteira. E a situação da Amazônia colombiana também é muito precária. Se eu não me engano, eu penso que lá não tem respiradores, né, na cidade que é fronteira, que é Letícia. E a situação está horrível lá também. Mas é isso, a imprensa aqui também está descascando o Bolsonaro e mostrando aí como é um imbécil, como dizem na cara. Tá ótimo, perfeito, Semiramis. Semiramis, já estamos agora no finalzinho, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Temos algumas perguntas para responder. A primeira pergunta vem do Lucas. O Lucas pergunta, aproveitando a pauta sobre as bicicletas em Bogotá, existem algumas medidas específicas para o uso das bicicletas na pandemia, como eventualmente um auxílio emergencial ou uma isenção fiscal, como a gente tem visto na Europa? Não tem isso aqui. As medidas para o ciclista use tapabocas. É isso. E então, aqui em Bogotá tem as ciclovias. E então, na pandemia, abriram o que ocorre nos domingos e feriados. Então, muitas das vias têm um pedacinho que é destinado aos ciclistas. Então, estão utilizando muito a bicicleta e muitas das vias estão fechadas só para as bicicletas transitarem. Tá ótimo, muito obrigado, Semiramis. Vamos para a pergunta da Márcia Nestardo. Ela te cumprimenta
E na Olá, sequência ela pergunta: em toda a Latinoamérica, os povos originários têm sido ameaçados culturalmente e materialmente. Com a pandemia da Covid-19, muitas aldeias e comunidades estão tendo contato com o vírus e se contaminando. Como está na Colômbia o enfrentamento da pandemia sem atropelar saberes ancestrais e sem negar assistência a quem precisa? Bom, aqui na Colômbia é uma população diferente do Brasil, composta principalmente com a miscigenação indígena e tem um percentual de indígenas muito maior do que no Brasil, né? Então, o atendimento de indígenas não é negado, mas é respeitada as próprias leis das comunidades. Tem comunidades que têm seus próprios sistemas jurídicos, como os povos Nasas, por exemplo, né? E que primeiro se resolvem as coisas em suas próprias legislações e depois, se não é resolvido, vai para a legislação do país, não vai resolver aí as questões jurídicas pela forma oficial, mas é muito respeitada assim as tradições e em relação ao Brasil, claro, as tradições e as práticas indígenas, né? que até tem circulou no Brasil uma notícia de que alguns indígenas, não lembro a cidade agora, que os indígenas prendiam as pessoas que furavam a quarentena pelos pés com uma coisa de madeira e ficavam todos em praça pública como um castigo social da parte deles, né? E isso é respeitado. Aí o governo não vai se intrometer nessas práticas, não, dos indígenas, a não ser que seja uma coisa excepcional, uma coisa muito grave. Nesse está sendo respeitado. Tá ótimo, Semiramis. Olha, eu só tenho a agradecer. Nós tivemos a honra e o privilégio de ter conosco a Semiramis Costa, que esteve conosco aqui, a Semiramis, que é psicóloga social e política e professora universitária residente em Bogotá. Muito obrigado, agradeço demais a sua presença. E vocês aí em casa que ainda não curtiram, não acompanham a página do Danilo Bifone, é só curtir a página, é só compartilhar essa live para que tenhamos o privilégio de escutar essas sábias palavras da Semiramis. E além do que, se você perdeu, vá no YouTube, procure a nossa página Danilo Bifone, se inscreva no canal e ative o sininho. É mais uma vez um prazer estar aqui com você, Semiramis, e fique bem. Quem puder, por favor, fique em casa. E se não puder, use máscara. Danilo, eu que agradeço por esse convite, foi um prazer falar com vocês e agradeço a todos também que nos estão assistindo e também as pessoas que perguntaram. Tá ótimo, muito obrigado, até uma próxima, Semiramis. Tchau para todos.